Olá pessoal, meu nome é Cleide Clock, eu sou jornalista brasileira e moro aqui em Los Angeles e cubro Hollywood. Então minha tarefa é o quê? Entrevistar esses grandes nomes do cinema, esses grandes astros, atores, atrizes, produtores, diretores e participar um pouco dessa cena badalada da cidade, aqui da terra do cinema. No primeiro episódio, eu fiz uma abertura do que seria esse vlog. Se você não viu, então dá uma olhadinha, tá ali embaixo, o primeiro capítulo, e esse aqui é o segundo episódio. Então eu reuni algumas perguntas que muita gente me faz durante esse tempo, durante esses 6 anos que eu tô aqui em Los Angeles, que eu tô cobrindo Los Angeles, né? Então muita gente me pergunta como que é essa vida, como que funciona as entrevistas. Então, primeiro de tudo, hoje eu vou contar como que funciona. E basicamente tem 3 tipos de entrevista. Uma é a entrevista de TV, que geralmente a gente tem de 4 a 5 minutos com cada ator. Então, como que acontece? Tem um dia, que geralmente acontece num hotel, esse evento, e nesse dia eles convidam os jornalistas do mundo inteiro para fazer entrevista com esses atores. No dia anterior, a gente assiste ao filme e depois a gente tem um horário para fazer essas entrevistas. Então vai entrando um jornalista, sai, entra o outro, sai. E a partir do momento que eu entro na sala, já começa a contar o tempo. Então, 4 minutos, né? Então tem que correr. Sento ali, olá, boa tarde, bom dia, e começo as minhas perguntas. O que acontece é que quando a gente entra nessa sala, dependendo da importância desse ator, dependendo da carreira que tem esse ator, às vezes tem uma pessoa na sala junto com ele e outras vezes tem 20 pessoas na sala junto com ele. Então, todo mundo olhando para mim e esperando as perguntas que eu vou fazer. Então, não dá para pensar muito nisso quando a gente entra na sala, porque senão não vai sair nada de pergunta, mas a pressão é grande, né? Porque, principalmente, eles não querem que a gente faça pergunta pessoal sobre o marido, sobre a esposa, sobre os filhos. A gente está aí para entrevistar sobre cinema. É claro que às vezes a gente consegue tirar algo mais, não só sobre o filme, fazendo relação com o filme, mas sobre a vida do ator, da atriz. Por exemplo, eu lembro que eu, quando entrevistei a Julia Roberts, era sobre um filme que a filha dela era assassinada, uma história bem trágica. Então eu fiz a relação, como ela, como mãe, né? O que ela sentia vendo aquela história tão triste? Como que era para ela interpretar um papel assim tão triste, tão duro, né? E aí é claro que ela falou sobre maternidade, sobre como que é ser mãe, né? Então, com uma coisa, a gente puxa a outra. Então essas são as entrevistas de TV. Dependendo do dia, se está tudo muito atrasado, eu lembro com o diretor Oliver Stone, eu lembro que eles falavam assim, Cleide, tens 2 minutos e meio. Ou seja, né, 2 minutos e meio com o Oliver Stone. Eu acho que eu fiz 2 perguntas e olhe lá, então aí aumenta até o nervosismo, né, sabendo que eu tenho uma regressiva tão grande, tenho que entrar, correr, perguntar e sair correndo e ter uma reportagem, né. Então, às vezes, acontece isso, assim, de acabar sendo frustrante. Então, a TV acontece assim. Quando é para jornal, revista, né, tem mesa redonda, que às vezes são vários jornalistas com o ator ou com 2, 3 atores fazendo junto essa entrevista. A gente fala de mesa redonda. Ou também eles dão, por exemplo, eu tive há um tempo, há um mês atrás, uma entrevista com Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins. E eu tive 10 minutos com ele, e era eu e ele. Aí, nesse caso, eu tinha só um assessor, apesar da importância dele, tinha só um assessor ali na salinha do lado, mas também olhando para mim, né? Meio que assim, que essa aí vai perguntar, né? Então, mas geralmente quando é assim para jornal, para revista, é um papo mais descontraído, não tem câmera, né? Só tem um gravador na frente, então a gente consegue conversar com ele, tomar um café, perceber mais o que está acontecendo, como que ele está vestido, como que ele está olhando, como que ele age, porque ele não tem câmera. Então ele está mais tranquilo, mais relaxado, né? Não tão pegando todos os movimentos dele, como acontece em TV, né? TV, aqueles 4 ou 5 minutos, às vezes é tão rápido que eu não consigo nem lembrar depois a roupa que estava a atriz. Eu tenho que olhar no meu material para ver como que ela estava se vestindo, como que ela agiu. Ainda bem que eu tenho isso para conseguir ver depois, né? Porque aquela tensão ali acaba no momento sendo difícil. Então eu adoro esses papos assim de para jornal, para revista, que a gente tem 10, 15 minutos
com o ator, acho que é muito mais... A gente pode voltar atrás na pergunta, né? Diferente de TV que tem que ser pá, pá, pá. TV eu tenho que fazer as respostas o mais curto possível, eu não posso mostrar quanto sou inteligente, querendo assim devagar sobre a pergunta, porque senão eu perco tempo. Então tem que ser assim, sempre correndo, né? E falar então TV, como acontece essas entrevistas para jornais e revistas, e terceiro que eu participo bastante são os tapetes vermelhos, né? São as estreias mundiais que acontecem muitas aqui, principalmente em Hollywood, no Hollywood Boulevard, em frente ao Teatro Chinês, ao Dolby Theatre, onde acontece o Oscar, ou até as grandes estreias da Disney são ali também, porque tem o El Capitan, que é o teatro da Disney ali em Hollywood, né? Eles fecham aquele quarteirão ali, né, da Hollywood Boulevard, da mesma maneira que fecham para o Oscar e fazem esses grandes eventos. Às vezes são em outros lugares também, em frente a outros teatros, outros cinemas aqui, ou até nos próprios estúdios, às vezes na Disney mesmo acontece algum tipo de evento como esse. É que assim, tem muitos jornalistas sempre, um dando cotovelada no outro, todo mundo aí atrás da corrente, preso, e os atores vêm passando, né? Vem os atores passando o tempo inteiro e a gente tem que tentar convencê-los a parar na nossa frente e responder a nossa pergunta. Então, nesse momento tem que ser tudo tão rápido, que a gente não consegue formular, geralmente, quando são os mais bambambãs, que é o final do tapete, geralmente, né? Que todos vêm, os atores, tal, e lá pro final são os grandes nomes que estão terminando a sua passagem e vão passar pela gente, né? Então, as perguntas têm que vir assim na cabeça, assim, correndo, também nada muito elaborado, né? Então, para mim, esse é o mais difícil, eu acho, o tapete vermelho. Conseguir ter uma boa entrevista no tapete vermelho é bem difícil, porque geralmente o tempo é muito limitado, eles estão correndo, não estão muito relaxados aí para bater papo, tem alguém sempre puxando, tem sempre um assessor atrás. Se vocês derem uma olhada nas entrevistas, tem várias entrevistas aqui embaixo, de matérias que eu fiz sobre tapete vermelho, você vai ver que sempre tem alguém aqui atrás. Esse ele é o assessor está puxando ele pelo braço para ir para a próxima entrevista ou mesmo para entrar, né, no teatro, para fazer, no cinema, para fazer a estreia do filme. Então, é assim que funciona, esses 3 modelos. Tem também depois coletiva, só que é uma coisa mais relaxada, mais gente, todo mundo lá na frente perguntando, né? Eu não faço muito essas coletivas. Aí todo mundo me pergunta também o quê? Ah, você fica nervosa quando tá de frente a frente ali com Tom Cruise, com Anthony Hopkins, Julia Roberts, algum desses grandes nomes, tem aquela coisa de fã. Olha, acaba sendo tão tenso ali, esses 4, 5 minutos que a gente entra na sala e tem que perguntar, tem que acontecer essa entrevista, que acho que antes dá um pouquinho mais daquela tensão, depois daquela relaxada, mas no momento eu não consigo nem ficar nervosa, porque é tudo tão rápido. É claro que eu me condicionei ao quê? A entrar na sala e direto não olhar essas 20 pessoas que estão ao redor deles, não olhar esses assessores que estão olhando para mim, porque aí sim eu vou ficar nervosa. Né? Não posso pensar muito nisso, eu olho para ele, eu sei que eu tenho minhas perguntas aqui comigo e que se der um branco eu vou olhar. Né? Porque o que acontece? Nessas de TV, que é o que eu mais faço, se eu perder a primeira pergunta, se eu me engasgar na primeira, eu sei que os próximos 3 minutos, 4 minutos vão ser tudo de engasgar, já aconteceu isso várias vezes, né, de ver que não rendeu como gostaria. Né? Por quê? Porque não saiu ali como eu gostaria. Então eu me preparo para a primeira pergunta sair bonitinha, porque aí eu dou aquela relaxada, eu sento para trás, olho no olho dela, e aí vai. Né? Então eu tento não me controlar nesse início ali, mas é claro que, por exemplo, estava ali com Anthony Hopkins, eu ouvindo depois da minha entrevista, né, que foi para uma maior revista, eu vi que eu estava rindo demais. Quando eu tô rindo demais porque eu tô nervosa. Então eu estava meio que rindo demais no fundo dessa entrevista, né? E aí eu vejo também que quanto mais bem preparada eu tô, menos, isso é meio óbvio, né? Menos tensa eu fico, melhor sai a entrevista. Claro que às vezes estou super preparada, erro essa primeira e depois não vai bem, né? Então, mas eu vejo que acho que isso para tudo na vida serve, né? Quanto mais bem preparado a gente tá, quanto mais a gente sabe sobre aquele assunto, melhor a gente vai se sair.
Isso é óbvio, mas a cada nova entrevista eu sinto mais essa certeza. E a pior, eu sou mais dura comigo mesma, né? Porque eu fico com raiva de mim, aí eu olho, vejo de novo e fico nessa de ver, rever para ver onde que pode melhorar da próxima vez, o que saiu errado, por que não saiu tão bem e quanto mais criativa eu consigo ser, né? E sair daquilo que é muito difícil, porque eles querem que a gente só pergunte sobre cinema, né? Então, sair do lugar comum e conseguir ter umas grandes sacadas, assim, às vezes, em 3, 4 minutos é bem difícil, mas a gente tenta. A gente vai tentando a cada momento, a cada nova entrevista melhorar. Então, se vocês tiverem, claro, sempre, né, sugestões, mandam para mim aí que eu vou, de repente, conseguir tentar colocar na próxima entrevista alguma coisa assim, porque ajuda. Gente que vê de fora é bem mais fácil, né? Porque a gente está nesse mundo aqui, a gente acaba não vendo o que parece estar na nossa cara. Então, se vocês tiverem sempre sugestões de perguntas, que tipo de entrevista vocês gostariam de ver, vai me falando que eu vou tentando seguir esses conselhos, tá bom? Se você gostou dessa conversa, então assine aqui embaixo. Não esqueça de assinar o canal, porque semana que vem tem mais e eu vou contar um pouquinho sobre as minhas grandes surpresas em algumas entrevistas sobre quem são os mais bonitos, mais simpáticos, aqueles que fazem a gente se sentir bem na frente deles e aqueles que nem tanto. Tem esses também. A gente sente que tá ali, que não é muito bem-vinda. Fazer o quê, né? Talvez ele não teve um dia bom. Mas quanto mais, semana que vem, assine aqui e acompanhe comigo. Um beijo de Hollywood pra você. Até mais.